Olá pessoal, faz um tempinho já que eu não faço um vídeo, eu peço desculpa para vocês, é que eu estou numa correria danada, acabei fazendo uma outra mudança, e aí iniciei um novo negócio e acabei tendo pouco tempo para me dedicar a essa questão do imposto de importação. De sorte que muitas pessoas estão contribuindo nos grupos, no Operação Pega Leão, no Moambatur, no Importa Mais, vários grupos aí, tem pessoas extremamente qualificadas, pessoas que inclusive já entraram com ações judiciais, ganharam e estão lá auxiliando. Hoje eu quero trazer para vocês um processo judicial e como funciona um processo judicial, o passo a passo de como é que é o procedimento. Então eu pedi a senha de acesso do autor de uma ação, na qual essa ação tramitou em primeiro grau, ele acabou ganhando só a isenção de $50, ele recorreu para a turma recursal, a turma recursal aumentou para $100, isso em Santa Catarina, e hoje o processo transitou em julgado, ou seja, não cabe mais recurso por parte da União, e essa pessoa, que eu vou mostrar aqui o processo, ganhou a isenção de $100 em compras futuras, ou seja, ele nunca mais vai precisar de uma nova ação judicial, porque ele já existe uma ação que isentou ele em compras futuras. Então eu vou mostrar para vocês. Bom, a primeira coisa a se fazer é entrar no site do Tribunal Federal de Santa Catarina. A gente utiliza o EPROC, né, para entrar. Provavelmente vocês não vão ter acesso a esse aqui, porque vocês não têm a senha do processo do Rafael. Bom, aqui está a ação dele. Nessa ação, inicia-se com um peticionamento inicial, aquele modelo antigo que eu já havia postado, ou seja, ele entrou com a ação dia 29 de 4 de 2014. A inicial dele, para vocês analisarem, é essa mesma que nós já havíamos disponibilizado, né? Então aqui aquela tabela, o valor das compras que ele efetuou, né? Então o valor aqui da ação dele deu... eu acredito que ele não colocou aqui o valor total. Aqui, R$ 1.696,70, né? Esse aqui dos últimos 5 anos. Aquele mesmo modelo, né, que ele faz. E lá nos pedidos, vamos lá nos pedidos da ação dele. Na ação dos pedidos ele pede para que seja isento em compras futuras, né? Pede a repetição do 1.696,70, bem como aqueles que foram cobrados e pagos no transcurso da presente ação, atualizados e acrescidos de juros, né? Seja requerida, condenada a efetuar a devolução, seja requerida, condenada a não mais cobrar impostos da parte requerente em remessas futuras que não ultrapassam o valor de $100, né? Ele juntou aqui o comprovante de endereço, ele juntou aqui as guias que ele efetuou o pagamento, né? O comprovante de endereço, identidade e CPF. Essas são a documentação que ele juntou aqui. O despacho inicial, vamos clicar aqui, o juiz determinou a citação da União Federal para que responda no prazo de 30 dias. Né? Está aqui. A União respondeu, está aqui, a União respondendo aqui a ação, está aqui. Respondeu a mesma situação de sempre, né? Os mesmos argumentos, enfim, né? aquela balela de sempre, né? E pediu a total improcedência da ação. Vamos ver aqui tem uma outra petição, vamos ver o que se trata dessa petição aqui. Aqui é uma manifestação à contestação, né? Aquela que também está disponibilizada, a mesma petição, informando aqui que do artigo 150, parágrafo 6º, né? Enfim, toda aquela argumentação nossa. Aqui houve um cálculo da contadoria. Quando há cálculo da contadoria, porque a ação vai ser procedente ou procedente em parte, né? Aqui o cálculo da contadoria deu 722 de repetição de indébito, né? Esse aqui é o valor da repetição. O que acontece? A sentença está aqui, vamos abrir a sentença também.
A sentença está aqui, ó. E reparem que o que ele ganhou no final? Vamos pegar aqui, dispositivo, né? Julgo procedente em parte os pedidos formulados na petição inicial, nos termos da fundamentação, para declarar que as remessas postais internacionais de valor não excedente a $50, ou equivalente a outra moeda destinada ao autor, em período pretérito ou futuro, não estejam sujeitos à incidência do imposto de importação, ainda que o remetente seja pessoa, ainda que o remetente não seja pessoa física, ou seja, ele pode comprar de pessoa jurídica ou pessoa física, desde que o limite seja de $50, segundo o entendimento do juiz de Brusque. Mas esse não é o entendimento da turma. Eu vou mostrar para vocês que esse entendimento foi mudado, né? E condenou a União a restituir à parte autora a quantia de R$722, né? R$722. Sem reexame, custas, não existe custas do processo, e deferiu ao autor os benefícios da justiça gratuita, né? O que aconteceu com esse processo aqui? As partes foram intimadas, está aqui a intimação eletrônica, né? Houve um embargo declaratório, vamos ver aqui o embargo declaratório. O próprio Rafael entrou com um embargo declaratório, pedindo para que o juiz se manifestasse sobre o artigo 150, porque ele foi omisso nesse sentido, né? Aqui ele informa de que, mesmo que o decreto-lei fale que foi delegado para a Receita Federal a isenção, ele diz que isso não pode ser delegado por força do artigo 150, parágrafo 6º, né? E o juiz não se manifestou sobre essa questão. E aí vem uma nova sentença. Dessa vez o juiz informa que não houve nenhum problema, não houve nenhuma omissão por parte dele, e ele diz que o parágrafo 6º do artigo 150 não foi violado pelo decreto-lei, segundo o entendimento do juiz, né? E ele pegou e rejeitou os embargos, porque o que o Rafael queria era a isenção do imposto até $100, e não até 50 como foi dado. Vamos continuar, né? Houve a intimação dele em secretaria, houve vistas de processo. A União está aqui, ó. A União, Procuradoria da Fazenda Nacional, está aqui. Teve ciência com renúncia ao prazo, ou seja, a Procuradoria da Fazenda Nacional optou em não recorrer dessa sentença. Então vamos lá. Se o Rafael não recorresse dessa sentença, o que valeria para ele seria a isenção de até $50 em compras futuras, independente se o remetente é pessoa física ou pessoa jurídica, ok? Mas o Rafael não ficou contente com a sentença e ele acabou recorrendo. E para isso ele teve que contratar advogado, né? Aqui está o recurso dele, ele fez o recurso está aqui, né? No recurso, ele renovou, né, o pedido de justiça gratuita aqui, recurso inominado. A mesma situação afronta o artigo 150, a argumentação é a mesma que a gente já disponibilizou, julgou procedente em parte, aqui está a parte em que o juiz, né, e ele pede a reforma da sua sentença. Aqui ele explica aqui a questão sobre o decreto-lei, né, que antigamente era a Constituição 67, aquela mesma situação que a gente já havia explicado em outros vídeos, né? Que esse poderá dispor era constitucional na antiga Constituição, pois o Ministério da Fazenda fazia parte do Executivo, mas agora não é mais, né? Então toda essa argumentação ele utilizou aqui, né? Vamos em frente. Aqui ele traz o julgado da Justiça Federal de São Paulo, né? Que traz uma diferença sobre o artigo 153 e o 150. O recurso é grande aqui, vamos lá. E ante o exposto, demonstrado que a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos do recorrente merece reforma, requer-se do outro colegiado o total provimento do recurso para o fim de receber o presente recurso em todos os seus termos, determinando seu juntado aos autos e, consequentemente, prover o recurso para declarar que as remessas postais internacionais de valor não excedente a $100 ou
equivalente a outra moeda destinadas ao recorrente em um período pretérito ou futuro não estejam sujeitos à incidência do imposto. Então aqui na sentença havia sido julgado procedente em parte para dar 50 só. E aqui ele pediu para $100. E aqui ele pediu prover o recurso para fim de condenar a União também a restituir o valor dos impostos cobrados das compras acima de $50 até 100, que totaliza o valor constante da petição inicial, porque o juiz deu aqueles 700 e poucos reais e na verdade era 1.600 e pouco, né? Ele pré-questiona aqui o artigo 150, provavelmente ele pré-questionou o artigo 150 da Constituição, o artigo 59, 3 e 37 da Constituição, bem como o artigo 2º, inciso 2 do Decreto-Lei 1804. Ele pré-questiona, por que ele pré-questiona? Porque se a turma negar o recurso dele, se a turma negar, ele pode fazer um recurso... Opa, caiu meu celular. Vamos... Eu acredito que tem alguma forma mais fácil de fazer essa gravação. Eu é que realmente não conheço muita coisa de informática, né? E não tenho conhecimento para fazer a gravação direto no computador, né? Mas vamos lá. Aqui ele pré-questionou para quê? Para fim de recurso, né? E ele requer, seja recorrente, condenado ao pagamento das custas e honorários de advogado, o pedido de justiça gratuita já foi deferido, temos que pedir deferimento, né? Bom, aqui houve as intimações, contra razões, ou seja, aqui a Procuradoria se manifestou sobre o recurso dele. Vamos abrir aqui. Aqui foi bem simples, né? Ele falou que vem registrar que não possui outros elementos a acrescentar aos sólidos fundamentos incertos na sentença recorrida, além daqueles já apresentados na fase instrutória. Veja bem, a sentença condenou a União a não mais cobrar imposto futuro de $50, independentemente de se é pessoa jurídica ou pessoa física. Veja bem, a União não recorreu e disse aqui que são fundamentos sólidos da sentença. É estranho porque quando você faz uma compra de pessoa jurídica, a própria União não reconhece e judicialmente ela veio aqui e reconheceu. É muito estranho, né? E ela só não quer o quê? Que seja deferido o valor para $100, né? Vamos lá. Aqui tem uma vista, né? São advogados que ficam vendo o processo, né? São vários. Julgamento da turma recursal. Aqui já dá para ver aqui, ó. Turma recursal, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso. Então vamos abrir aqui essa certidão. Aqui a terceira turma recursal, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso. Através disso a gente não consegue ver certinho, né, o que aconteceu, mas dá para saber que o recurso do Rafael foi acolhido pela turma recursal. Vamos em frente. Aqui nós temos o voto, né? O voto que é importante. Então aqui o voto, nesse voto aqui, o desembargador, deixa eu ver se foi o relator, né? O doutor João Batista Lazari, afirma que as isenções são de até $100. Vamos lá. O Decreto-Lei 18 estabeleceu o limite para isenção até $100, com a simples exigência de que o destinatário seja pessoa física. A portaria do Ministério da Fazenda e a instrução normativa estabeleceram forma diferente e reduziram a isenção do imposto de importação até $50, bem como estabeleceram a exigência de que tanto o remetente quanto o destinatário sejam pessoas físicas. Aí aqui ele traz o artigo 176, que a isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que especifique as condições e requisitos exigidos. Ou seja, portaria não é lei. E o artigo 176 diz que a isenção sempre tem que ser feita através de lei. E não foi o caso, né? Nesta trilha, tenho que tanto o limite da isenção do imposto de importação das remessas postais internacionais destinadas à pessoa física, $50, quanto a exigência de que o remetente e destinatário sejam pessoas físicas, na forma prevista na portaria e na instrução normativa, desbordou os limites traçados pelo inciso 2º, violando norma hierarquicamente superior, constituindo afronta ao princípio da legalidade. Aí ele traz aqui, nesse sentido, a orientação do Tribunal Regional da 4ª Região, né? Aqui ele traz em negrito e
em negrito, itálico e sublinhado, não pode a autoridade administrativa, por intermédio de ato administrativo, ainda que normativo, portaria, extrapolar limites claramente estabelecidos em lei, pois está vinculado ao princípio da legalidade. Nesse contexto, dou provimento ao recurso da parte autora. Considero prequestionados os dispositivos enumerados pelas partes nas razões e contrarrazões. Declaro que a decisão encontra amparo no dispositivo da Constituição Federal, Constituição Federal de 88, na legislação infraconstitucional, né? Sem condenação em honorário advocatício, liquidação a cargo do juízo de origem. Ante o exposto, dar provimento ao recurso. Aqui caberia recurso em 5 dias, embargo declaratório, em 15 dias, uniformização de jurisprudência, e em 15 dias, recurso extraordinário. O prazo iniciou dia 3 e finalizou dia 17 de 12 de 2014. No entanto, houve embargo declaratório por parte da União. Então, o Ministério da Fazenda, né, a Procuradoria veio, entrou com embargo pedindo a interpretação literal de que a norma teria que ser interpretada literalmente e que, por isso, o decreto-lei autoriza a isenção de até 100, ou seja, a isenção a ser disposta pelo Ministério, ou seja, ele disse que a isenção é até 100, não necessariamente $100, né? Então, isso ficaria a cargo. Ele vem e traz um monte de... Enfim, lá no final ele vai pedir para que seja conhecido e provido o recurso. Na verdade, ele queria mudar a sentença. Aqui, aí o Rafael veio e se manifestou de novo, desses embargos, né? E o que o Rafael disse? Pretende embargante ver modificada a cota por meio dos embargos declaratórios quando sabe que não é um meio legal para tal finalidade. Enfim, ele traz uma série de argumentação, novamente, né? A omissão apontada pela matéria não questionada. O recurso, esse embargo declaratório da União, ele traz uma série de artigos legais que, na verdade, não foram discutidos no processo. E por isso que ele diz que houve omissão pela embargante, matéria não prequestionada, porque essa matéria não pode ser julgada em segundo grau, porque não foi analisada pelo juiz de primeiro grau, né? E ele traz aqui o parecer da Procuradoria Regional da República, né? Porque o parecer, ele traz em anexo, inclusive, está aqui, porque o parecer da Procuradoria da República, ele vem no sentido de dar isenção de até $100, né? Então ele trouxe aqui esse parecer, que esse parecer aqui, inclusive, eu disponibilizei nos grupos também, né? Para que as pessoas juntassem, porque esse aqui é o entendimento do TRF da 4ª Região, né? Então, o entendimento deles é o seguinte, vamos lá. Conforme disposto no decreto-lei, as remessas de até $100 quando destinadas à pessoa física são isentas de imposto de importação. Ele traz aqui, né, até $100. Aí ele traz aqui a questão da portaria. E ele fala, inclusive, aqui do artigo, aqui, ó, nota-se que de acordo com o artigo 176 do CTN e 150, parágrafo 6 da Constituição Federal, a isenção depende de lei específica que define suas condições, requisitos e abrangência. Ou seja, a portaria não pode modificar. Aqui outra vista de advogados, né? Vários advogados estão vendo esse processo aqui. A turma recursal analisou o pedido e negou o provimento aos embargos de declaração. Aqui houve o voto, né? Aqui mais uma fundamentação, e no final ele negou esses embargos de declaração da União. E o importante é o quê? Que o prazo, que o prazo reiniciou, e o prazo para recurso seria até o dia 17 de março de 2015, está aqui. No entanto, no dia 17 de março de 2015, a União, a Procuradoria da Fazenda Nacional, PFN, deu ciência com renúncia ao prazo, ou seja, não tem mais recurso. E o processo finalizou. Agora, esse processo aqui vai voltar para Brusque, de forma virtual, né, o processo eletrônico, vai voltar para Brusque e vai ser expedido um documento, que é uma requisição de pequeno valor, daqueles valores que o Rafael tem por direito a receber, que não mais aqueles 700, e sim R$1.000 e poucos, né, que ele teria direito de receber de volta, né? Então esse é um processo
que se finalizou e agora só falta a pessoa receber o valor porque não cabe mais recurso, ou seja, transitou em julgado, fez coisa julgada. Essa matéria não pode ser mais discutida pela Fazenda Nacional perante o Rafael, que é o titular dessa ação. Bom, é isso aí. Bom, pessoal, eu tenho uma certa dificuldade em fazer vídeos curtos, até porque a matéria é um pouco complexa, né? É difícil eu tratar isso em poucos minutos. Mas veja bem, a gente trouxe hoje aqui um vídeo que traz um processo judicial na prática de uma pessoa que efetivamente entrou com um processo judicial, perdeu, não é que perdeu, ganhou isenção só de $50, mas que reverteu a decisão para $100 em segundo grau e que hoje essa sentença não cabe mais recurso. Isso que é importante. Então a gente tem um caso, um modelo de caso que transitou em julgado e que não cabe mais recurso. Essa é a prova que as pessoas que não acreditavam queriam, né? Não tem só essa prova aqui, existe mais de 30 ações aqui, eu acho que tem bem mais de 30 ações de Santa Catarina dando isenção de $100, né? Porque Santa Catarina pacificou. Aqui em Santa Catarina não tem uma turma diz assim, uma turma diz assado. É $100. Aqui em Santa Catarina não tem essa questão. A questão aqui está bem pacificada. Talvez porque aqui foi realmente um berço, né? As coisas aconteceram aqui, né? No TRF4. Desde daquele processo lá em 2005, né? Então as coisas aqui realmente já está bem mais avançado do que talvez em outros estados, aí, em outras regiões, né? Mas eu quero agradecer aí ao pessoal a confiança que tiveram, porque por mais que a mídia, por mais que o fisco, a Receita Federal tenham investido pesado contra essa situação, eles não estão conseguindo. Porque quando eu fiz o primeiro vídeo, que teve uma repercussão muito grande, a mídia, a Receita Federal emitiu uma nota, um parecer contrário, enfim, eu fui questionado, eles tentaram colocar que os meus vídeos estavam errados, enfim, talvez o STF, o dia que julgue, eu não acredito que isso vai ocorrer tão cedo, por uma decisão política, pode ser que ele mude de entendimento, mas na legislação isso é uma questão muito clara para mim. Não é porque o decreto-lei diz que poderá que efetivamente isso vai dar uma isenção de $50, porque a Receita Federal não tem poder nenhum para alterar ou para colocar isenção do imposto, porque a isenção de imposto é algo de lei, não de portaria, não de decreto. E mesmo que a lei fale que delega uma função para a Receita Federal fazer isso, é inconstitucional, porque é vedado, o artigo 150, parágrafo 6º, veda claramente essa delegação, ou seja, se amanhã o Congresso Nacional fizer uma legislação que autorize o Ministério da Fazenda a isentar até 50, autorizando eles a isentar, isso é inconstitucional. Não pode, porque a nossa Constituição Federal veda isso. Então é uma questão muito prática, muito simples. Eu não vejo por que tantas pessoas ainda discutem essa matéria. Eu não sei por que muitos juízes ainda insistem em dizer que a isenção é de $50. Bom, finalizando o vídeo, né, eu penso que essa era a prova que as pessoas queriam ver, né? Porque quando eu lancei aquele primeiro vídeo, faz mais de um ano, as pessoas queriam ter a certeza de que efetivamente a coisa funcionava, que eu apresentasse um caso de transitado de julgado, embora eu já tenha apresentado várias decisões judiciais, eu quis trazer esse vídeo para mostrar o passo a passo de um processo e por que o processo demora tanto, porque são várias fases, vários processos, né, vários procedimentos que acabam, o processo acaba tendo um prazo para transcorrer. Além desse processo, nós temos do Júlio Benatti, que esse mês nós tivemos aí a grata satisfação de ver a turma recursal lá do Paraná reconhecendo o direito dele de isenção de $100, ou seja, confirmou aquela sentença que ele tinha. Ainda está nos prazos de recurso, mas a gente acredita que o destino daquela ação seja o mesmo dessa, de que o Júlio também vai ter a isenção, ele já tem, né, porque a sentença está valendo, mas que isso se confirme nos recursos que se tenham. Então, eu queria agradecer a todo mundo, obrigado aí por assistir esse longo vídeo até o final, e eu espero ter contribuído com você um pouquinho. Valeu!